de nos mostrar a supremacia de Cristo e a superioridade de Cristo em todas as coisas. O apóstolo Paulo tem aqui a intenção de nos mostrar a centralidade de Cristo na nossa vida. No início do capítulo, nos primeiros versos de 1 a 4, Paulo nos lembra que o nosso pensamento deve estar voltado para as coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. E Paulo nos diz que nós devemos estar com o nosso pensamento voltado para as coisas do alto, porque nós morremos para este mundo. E agora nós estamos unidos com Cristo. Esse ensino, meus amados, ele tem implicações práticas para a nossa vida. A compreensão da nossa união com Cristo deve gerar consequências na nossa vida. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, precisamos entender que quando nós somos salvos em Cristo, quando nós somos justificados pela fé e somos regenerados, e nós nos tornamos uma nova criatura, tudo isso se dá em Cristo. E em Cristo nós somos um só. Estamos unidos um ao outro, uns aos outros, e tudo isso, meus amados, em Cristo. Tudo isso trata da nossa união com Cristo, e isso traz grandes implicações na nossa vida. O apóstolo Paulo nos mostra que a primeira dessas grandes implicações é que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. A primeira implicação da nossa vida, trazida pela nossa união com Cristo, é que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Paulo aqui, meus irmãos, ele nos traz um imperativo. O verbo aqui, no versículo 5, a primeira palavra do versículo 5 aí, o verbo está no modo imperativo, ou seja, Paulo está nos dando uma ordem. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E, meus amados, o apóstolo Paulo nos ensina que todos os dias nós devemos morrer. O pastor Ronaldo Lidório é um pastor missionário da Igreja Presbiteriana. Ele trabalha atualmente na selva amazônica, nas regiões ribeirinhas. Ele afirma que a primeira missão da igreja é morrer. A minha primeira missão e a sua primeira missão, como crente em Cristo, como salvo em Jesus Cristo, deve ser morrer. Morrer para o mundo, morrer para os rudimentos do mundo, para os prazeres do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 31, logo no início do versículo, Paulo diz assim: dia após dia morro. E Paulo diz isso com ênfase, com uma afirmação, uma afirmativa: dia após dia morro. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Observe, Paulo diz que leva sempre no corpo o morrer de Jesus, e nós devemos levar sempre, todos os dias e em todos os momentos, o morrer de Jesus em nosso corpo. No versículo 11 de 2 Coríntios 4, ele diz: porque nós que vivemos,
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele diz aqui em Colossenses: fazei morrer a vossa natureza. Na primeira carta aos Coríntios ele diz: todo dia eu morro. Na segunda carta aos Coríntios ele diz que nós devemos levar sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. E no versículo 11 de 2 aos Coríntios 4 ele diz que nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. A grande questão, meu amado, é se estamos unidos a Cristo ou não. Nós queremos estar unidos a Cristo? Queremos essa vida de renúncia, de morte? É uma vida de morte. É viver para morrer. Observe, irmãos, que Paulo diz: fazei, pois, morrer. A palavra morrer aqui, que Paulo usa no versículo 5, voltando aqui a Colossenses 3, a palavra morrer no original, no grego, é a mesma palavra da qual nós tiramos a palavra necrotério. É a palavra necrosate, de onde nós tiramos a palavra necrotério. Paulo está falando de morrer mesmo. Não é outra coisa, não. É morrer de morte. Esse imperativo, meus irmãos, isso é um imperativo para nós. Ele nos ordena a fazer morrer a nossa natureza terrena, ou seja, as nossas inclinações carnais. Porque, meus irmãos, embora o nosso foco como salvo em Cristo seja o céu, o nosso objetivo final é o céu, mas nós ainda estamos vivendo num corpo de carne. Eu e você que aqui estamos, ainda vivemos em um corpo de carne e osso. O sangue corre nas nossas veias, nós anelamos o céu, ao menos deveríamos. Espera-se que todo crente tenha desejo pelo céu. Espera-se que o crente salvo em Cristo esteja esperando, ansioso, por chegar na sua morada final, por chegar no céu. Espera-se que o crente em Cristo ele tenha saudade do céu. Será que nós temos? Você tem saudade do céu? Você pensa no céu quando você acorda? Você pensa no céu durante o dia? Você pensa no céu quando você vai dormir? Você tem vontade de ir para o céu? Eu estou fazendo essa pergunta, meus irmãos, porque eu sei que nem todo crente tem. Nem todo crente pensa no céu como deveria pensar. Mas nós precisamos ter esse desejo, esse foco. Mas, meus amados, nós ainda estamos aqui, vivendo num corpo de carne, um corpo entregue ainda à natureza pecaminosa que luta contra o Espírito dentro de nós. Por isso nós ainda temos uma inclinação para o mal, essa natureza que foi herdada dos nossos primeiros pais, o pecado que habita em cada um de nós. Esse pecado ele afeta nossas escolhas, nossos desejos, nossas decisões, nossos pensamentos, nossas vontades. O pecado afeta todas essas coisas. Por isso que a Bíblia nos ensina que o homem ele é totalmente maculado pelo pecado. Em todas as suas decisões, em todas as dimensões do seu ser, ele está sofrendo o efeito do pecado. Todo o mal, toda a tristeza e toda a miséria que existe no mundo, meus irmãos, nada mais é do que o efeito do pecado. Por que é que quando estivermos no reino eterno de Cristo, não haverá mais morte, não haverá
dor, não haverá pranto, não haverá tristeza. Por que é que nada dessas coisas haverão no reino eterno de Cristo? Porque a Bíblia diz que lá não entra pecado. Por isso que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem morte, nem lamento. Mas enquanto estivermos aqui, meus amados, todas essas coisas estarão sempre nos rodeando e nos assediando. E é por isso que precisamos mortificar a nossa carne a cada dia. E Paulo nos fala aqui, meus irmãos, de algumas áreas em que nós precisamos mortificar a nossa natureza. Observe que Paulo nos fala de pecados morais. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz qual é essa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva. Do que é que Paulo está falando aqui? Paulo aqui se refere a todo e qualquer pecado de âmbito moral, de âmbito sexual, prostituição, impureza, paixão lasciva. Observe, meus irmãos, que essa daqui é a primeira da lista de Paulo. Por que será que ele faz isso? Por que ele colocou esse pecado como o primeiro da sua lista? Esse tipo de pecado, a prática lasciva, a prática da imoralidade, a prática sexual, qualquer dessas práticas, meus amados irmãos, que esteja fora dos sagrados laços do matrimônio. E nós precisamos enfatizar: qualquer uma dessas práticas que estejam fora dos sagrados laços do matrimônio heterossexual, a Bíblia considera, a Bíblia classifica como pecado. O mundo diz que é amor, mas o mundo não sabe o que é o amor. O amor do mundo é distorcido pelo pecado. Observe o que é que o pecado faz. Ele transforma tudo de bom que Deus criou em algo ruim, em algo perverso. Então aquilo que o mundo diz que é amor, na verdade é pecado. Paulo diz que nós precisamos fazer morrer essa natureza. Relações pré-matrimoniais, relações extraconjugais, tudo isso, meus irmãos, na época de Paulo era permitido, era comum na sociedade. Paulo viveu numa sociedade tão promíscua quanto a nossa, ou quem sabe até ainda mais promíscua do que essa nossa que estamos vivendo. E em nossos dias é diferente? Será que nós não precisamos fazer morrer essa natureza? Os pecados morais. Paulo também fala de outros pecados aqui. Ele diz: desejo maligno, avareza, que é idolatria. Ele fala de outras questões. Ele fala do desejo maligno, significa desejar o mal para os outros, desejar o que é dos outros. A avareza, Paulo diz que ela é pecado, ela é idolatria. O que é a avareza? É desejar mais e mais e sempre mais. Isso é idolatria. Por quê? O que é idolatria? Os irmãos sabem muito bem o que é idolatria. É colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E Paulo diz: fazer morrer o desejo maligno, a avareza, que é idolatria. A avareza leva as pessoas para longe de Deus, fazendo com que as pessoas confiem mais nas coisas, nos seus bens, na sua própria força, do que no próprio Deus. Mas, meus amados, Paulo nos dá outra razão para fazermos morrer a nossa natureza, a nossa velha natureza. Ele primeiro nos mostra aqui que precisamos mortificar essas áreas pecaminosas da nossa vida, fazendo morrer os pecados de ordem moral, de ordem sexual, e os pecados de ordem social, como a avareza, o desejo maligno, desejar o mal para outros. Mas Paulo nos mostra outra razão
pela qual nós precisamos fazer morrer a natureza terrena. Ele diz que é por estas coisas que vem o quê? A ira de Deus, versículo 6. Ele nos diz que por essas coisas vem a ira de Deus. Por isso nós precisamos e devemos fazer morrer a natureza pecaminosa em nossa vida. Porque, meus amados irmãos, é por essas coisas, é pelo pecado da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, do desejo maligno, da avareza, que é a idolatria. É pela idolatria que vem a ira de Deus. E hoje em dia, meus amados, nós temos um grave problema no meio evangélico. Nós temos um grave problema. O evangelho tem sido distorcido, tem sido modificado, tem sido adocicado, como diria o presbítero José Andrade, da igreja lá do Cabo. O presbítero José Andrade dizia que tem muito pregador pregando um evangelho mamão com açúcar. Um evangelho mais palatável, mais doce ao paladar. Muitos pregadores em nossos dias não têm enfatizado a gravidade do pecado na vida dos homens. São poucos os pregadores que têm coragem de falar sobre a ira de Deus. A gente gosta muito de falar no amor. E Deus é amor, é verdade, Deus é amor. E a gente muitas vezes não gosta de ouvir alguém falar sobre a ira, mas, meus amados, a ira faz parte dos atributos de Deus. Tanto quanto o amor, a misericórdia, a bondade, a benignidade, a ira e a justiça de Deus também são partes do atributo, ou também estão entre os atributos de Deus. E quando nós estudamos os atributos de Deus, nós aprendemos que não existe um atributo mais importante do que o outro. Não existe um atributo que seja maior do que o outro em Deus. Todos em Deus eles são iguais. Por isso que Deus é perfeito. Eu e você não. Eu e você temos uma disparidade nas qualidades que nós temos. Nós temos as nossas qualidades, não é? Um é mais estourado para cá, outro é mais para lá, um é mais afetivo, o outro é mais impaciente. Nós somos assim, nós somos desequilibrados. O pecado fez isso conosco. Mas em Deus não, meus irmãos. Em Deus todos os seus atributos são iguais. E a ira é um deles. A ira é um dos atributos de Deus. E muitos dos pregadores hoje da modernidade têm escondido esse atributo de Deus. Jesus tem sido apresentado como aquele que vai tornar a sua vida mais feliz. Tem muita gente dizendo assim: venha para Jesus e você vai ser feliz. Venha para Jesus e você vai conseguir o emprego que você tanto quer. Venha para Jesus e Ele vai curar a sua doença. Venha para Jesus e você vai casar. Você vai conquistar aquilo que você quer. E aí vem aquelas histórias, aquelas ideias, aquelas promessas. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Já viu alguém dizer isso? Porque quem tem promessa de Deus não morre. Eu não vejo a Bíblia ensinar isso, irmãos, desse jeito que as pessoas estão dizendo hoje. Pelo contrário. Quando a gente lê o livro a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, a gente vai ver ali aquela relação, aquela lista maravilhosa dos heróis da fé, os verdadeiros heróis da fé, lá de Hebreus, os patriarcas, os homens de Deus, os profetas, mulheres de Deus, tantas pessoas. E aí no final do capítulo, quando o escritor aos Hebreus está ali mostrando
descrevendo tudo o que eles fizeram, o que foi que eles conquistaram pela fé. No final de tudo ele diz assim: todos estes morreram sem ver a concretização da promessa. Eles morreram sem ver a concretização da promessa, mas crendo naquele que fez as promessas. Oh, meus irmãos, que maravilha! Que maravilha que é a palavra de Deus. Então tem muita gente dizendo: venha para Jesus, porque Ele vai fazer você feliz. Não, meus irmãos, a mensagem que nós devemos pregar e que a Bíblia nos apresenta é essa: venha para Jesus, porque Ele vai livrar a sua alma do inferno. Não é porque Ele vai lhe dar riqueza, dinheiro, prosperidade, saúde. Se Ele quiser dar essas coisas, Ele dá, é claro que Ele dá, Ele é o dono. Ele é o dono de todas essas coisas. Mas o que Ele mais quer nos dar é a vida eterna. Então a pregação deve ser essa: venha para Jesus para que Ele lhe dê a vida eterna, para que Ele livre a sua alma do inferno, para que Ele livre a sua alma da ira de Deus. É por essas coisas que vem a ira de Deus. Os pecadores não estão sendo devidamente alertados quanto à gravidade dos seus pecados e quanto à gravidade da ira de Deus. Mas a Escritura nos ensina, meus irmãos, que se nós cremos que somos pouco perdoados, pouco nós vamos amar a Deus. O pecador precisa entender o quanto que ele é pecador e o quanto que ele está no desagrado de Deus, para que ele possa entender o quanto que ele precisa de Deus. A gente fica com essa conversa mole de que Deus tem um plano na sua vida. Irmãos, isso é uma estratégia de pregação errada. A gente muitas vezes quer pregar para o pecador, dizendo a ele: olha, Deus tem um plano na sua vida. Aí ele vai dizer: então tá bom. Que coisa boa. Nós precisamos mostrar para o pecador que ele está indo para o inferno, que ele está caminhando a passos largos para a perdição. Nós precisamos mostrar ao pregador que sobre os pecados vem a ira de Deus, e que se ele não se arrepender, a ira de Deus virá sobre ele. Nós precisamos ensinar e mostrar isso ao pecador. Se ele não entender a gravidade do seu pecado e o quanto que ele está no desagrado de Deus, o quanto que ele está distante de Deus, ele não vai, meus irmãos, entender que ele precisa de Deus. Os irmãos estão lembrados daquele episódio de Jesus, quando ele chegou na casa do fariseu e a mulher pecadora foi lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com os cabelos, e ela beijava os pés de Jesus. E o fariseu ficou olhando e disse: se esse homem fosse um profeta mesmo, ele sabia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus então conta uma parábola para aquele homem. Ele disse: olha, certo credor tinha 2 devedores, um devia 50 denários e o outro devia 500. Nenhum dos dois tinha com que pagar. O credor resolveu perdoar a dívida dos dois. Qual dos dois vai amar mais? O que o perdoou. Ele disse: certamente o que devia mais. Aí Jesus responde: por isso eu te digo que os pecados dessa mulher estão perdoados. E Jesus diz mais assim: os seus muitos pecados estão perdoados, porque ela muito amou. Por que ela muito amou? Porque ela tinha consciência, ela tinha noção do quanto que ela era pecadora. Ela sabia do tamanho, da gravidade do seu pecado. Aí Jesus completa dizendo àquele fariseu: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E tem muita gente achando assim: olha, eu já sou quase crente. Eu não bebo, não fumo, não jogo, não danço, não roubo, não mato. O que mais, né? Eu já sou quase crente. Eu leio a Bíblia, ando com ela debaixo do braço. Mas nas horas vagas, vai para o bar, vai fazer o que não deve, vai para a festa, vai para aquilo outro. E ele acha que assim está bom, porque ele diz: não, tudo bem, eu tenho pecado, mas é pouco. Meu pecado é pouquinho. E Jesus disse que quem pouco se perdoa, pouco ama.
A única maneira, irmãos, que nós temos de entender o amor de Deus por nós é compreendendo a gravidade do nosso pecado, porque o nosso pecado ele é contra Deus. Ele é uma afronta a Deus, ele ataca a Deus. E de outra forma, não vamos entender a gravidade do nosso pecado. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho verdadeiro, bíblico, ele não acaricia o homem, não. Jesus não acariciava o pecador, não. Jesus era um pregador duro. Jesus era um pregador incisivo. Ele não ficava passando a mão na cabeça de ninguém, não. Portanto, o Evangelho verdadeiro, ele não fica acariciando o homem, afagando o seu ego, dizendo que o homem é uma raridade e que ele é mais raro, mais puro do que o ouro de Ofir. O verdadeiro Evangelho não diz isso, não, meus irmãos. O verdadeiro Evangelho diz quem o homem é: pecador, miserável, pobre, cego, nu. Ele mostra ao homem que ele precisa desesperadamente da graça de Deus, porque do contrário o homem será objeto da ira de Deus. Se ele não se arrepender, ele será objeto da ira de Deus. Isso é muito grave, meus irmãos, isso é muito sério. Tem um texto na palavra de Deus que me toca muito, que fala muito para mim, e que me chama muito a atenção, e que todas as vezes que eu falo nesse assunto, eu me lembro desse texto. É o que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou melhor, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7. Paulo diz assim: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você quer uma coisa mais dura do que essa? E ele ainda completa no versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Observe, meus irmãos, como é grave a situação daqueles que permanecem nos seus pecados. Veja o que é que os aguarda. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Você pode imaginar essa cena? A gente vai continuar lendo o versículo 16, mas dê uma pausa aí. Imagine essa cena. João escrevendo o livro de Apocalipse e descrevendo a visão que ele teve. Olha como é que ele descreve o terror da ira de Deus. Ele diz que o céu recolheu-se como um pergaminho. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, né, irmãos? Ninguém imagina o céu se enrolando, até porque o céu é um espaço. O céu é espaço. João está descrevendo aqui o terror da ira de Deus, do dia da ira. João não está usando aqui uma linguagem literal. Então o céu se enrolou como um pergaminho. Olha o que ele diz mais: os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. João está mostrando aqui, irmãos, o caos, a gravidade que é o dia em que Deus derramar definitivamente a sua ira sobre os homens, para punir de uma vez por todas o pecado. E aí ele vai dizer que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, ou seja, toda a humanidade, todos aqueles que permanecerem rebeldes contra Deus, vão tentar se esconder nas cavernas, nos penhascos,
nos montes, e vão dizer, versículo 16, vão dizer aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e de que mais? Da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se sustentar? Quem é que pode se livrar do grande dia da ira do Cordeiro? E em João 3,36 está escrito: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre todos aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus e não se arrependem dos seus pecados e não entregam a sua vida a Jesus. E Paulo diz aqui em Colossenses: sobre estas coisas vem a ira de Deus. Por isso, precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza pecaminosa. E aí, meus irmãos, caminhando aqui já para o fim, nós observamos que Paulo também nos ensina que as práticas pecaminosas, elas fazem parte do nosso passado. Observe aqui, voltando a Colossenses 3, no versículo 7, ele diz assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Paulo está escrevendo isso aqui para crente. Paulo escreve essa carta para uma igreja, a igreja de Colossos. E ele diz: olha, é interessante que ele está dizendo para os crentes fazerem morrer a natureza pecaminosa, a natureza terrena. Isso aqui é para mim e para você, isso aqui era para os crentes de Colossos. A gente geralmente, quando lê algo assim, a gente pensa logo no incrédulo, no descrente. Isso aqui não é, essa pregação de hoje não é para crente não, é para descrente. Não, senhor, é para você. Ela foi primeiro para mim. E é para cada um de vocês. E é para o descrente também, é claro. Eu não estou deixando de fora o que não é crente ainda. O que eu estou dizendo é que o crente não está isento disso aqui. Essa exortação, esse imperativo de Paulo, essa ordem que Paulo dá é para nós. Porque, meus irmãos, observe, Paulo está escrevendo para crentes, e ele diz: naquele tempo, quando vocês andavam também nessas mesmas práticas, nesses mesmos pecados. Paulo está falando daquele estilo de vida antigo, que não pertence mais ao crente. Meus irmãos, Paulo está nos ensinando aqui que essas práticas, elas não mais nos pertencem. Elas fazem parte do nosso passado. E é impressionante como tem tanto crente querendo viver ainda arraigado aos rudimentos do mundo. É interessante, né? Porque isso não é novo, não é novidade no meio do povo de Deus. O que foi que o povo de Israel fez quando eles saíram do Egito? Eles saíram do Egito e aí, quando começaram a passar por aperto, talvez aquele povo, quando saiu do Egito, imaginava que agora ia ser só bênção, só vitória, só vitória, só vitória. Não é assim que o povo está imaginando hoje, né? Tem gente que se converte hoje pensando que é só vitória, só vitória, só vitória. É porque também essa é a promessa que tem sido feita para muita gente. E aí, quando a pessoa se converte, que percebe que não é assim, o que é que acontece? Ela dá no pé. O povo estava sendo acochado, espremido, massacrado, pisoteado lá no Egito. Chega Moisés: eu vou libertar esse povo. A gente até cantava antigamente, né? Moisés, o libertador, foi achado no rio. Chega o libertador. O povo diz: agora sim, vamos sair dessa opressão. Eles saem daquela opressão. Mas, irmãos, a caminhada, como é que ela é? Eu estava ouvindo hoje, de vez em quando eu gosto de ouvir uns hinos antigos. Às vezes eu sou um pouco saudosista.
Eu gosto de ouvir os hinos antigos. Eu estava ouvindo hoje um hino de Álvaro Tito, muito bonito, dos antigos, que diz assim: eu sei que a cruz que me deste, Senhor, é só minha. Só eu sou portador e na estrada não a posso deixar. Minha caminhada é longa e atroz, e me sustenta ouvir tua voz. Eis-me aqui para te ajudar. A nossa caminhada é longa, meus irmãos, e é difícil. E me lembro também daquele outro hino do Luiz de Carvalho, que diz assim: o caminho é longo e mau, e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã? A gente só quer cantar que Canaã é logo ali, né? A gente levanta os braços e Canaã é logo ali. E é bom, né? Cantar esse hino é uma maravilha. Já virou um hino tradicional aqui na nossa igreja. Não estou dizendo que não se deva cantar, pelo contrário. Eu canto com o mesmo vigor que os irmãos cantam. Mas ao mesmo tempo nós precisamos também lembrar que o caminho é longo e mau, e muitas vezes os nossos pés estão feridos. E a caminhada se torna difícil. Mas, meus irmãos, o que mais deve nos confortar, nos consolar, é porque o nosso Deus está conosco. Ele está pronto para nos ajudar. A caminhada é longa e atroz, mas o que é que nos sustenta? É ouvir a voz de Cristo dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Essa caminhada é difícil, esse caminho é mau. E Paulo nos ensina aqui, irmãos, uma outra metáfora bem interessante. Ele diz no versículo 8: despojai-vos de tudo isso. Aí ele vai dizer do que é para nós nos despojarmos: de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena, de mentira. Ele nos mostra o que é que nós devemos deixar para trás, nos despojar. Observe, irmãos, Paulo aqui está nos apresentando uma ideia, uma figura de linguagem. Imagine aí uma pessoa quando chega em casa de noite, depois de um dia longo de trabalho, todo sujo, todo cansado, todo suado, a roupa toda abarrotada, toda suja. O que é que a pessoa mais quer? Tomar um banho e vestir uma roupa limpa. Não é assim? Tomar um belo banho e vestir uma roupa limpa. É isso que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos. Ele nos ensina isso. Olha, vocês estão todo suado, todo surrado, todo sujo. Quando é que nós estamos assim? E quem é que faz isso conosco? Espiritualmente falando. Pecado. Quando a pessoa não é um salvo em Cristo ainda, quando não é um crente de verdade. Espiritualmente falando, ele é pobre, miserável, cego e nu. Ele está cansado, suado, sujo, fedido, né? Mal cheiroso. Do que é que ele precisa? De um banho. Aí Jesus disse: olha, se tu não me deixar, Pedro, eu te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, me dá logo um banho todo, né? Depois do banho, o que é que a gente faz? A gente veste uma roupa nova, uma roupa limpa. Nova eu digo no sentido de limpa, cheirosa. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira. Ele diz: uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Observe, irmãos, todas essas coisas é que nos deixam assim, em pecado, sujo, fedido, feio, cansado, suado, diante de Deus. E o que é que Paulo diz? Vocês devem se despojar de tudo isso e revestir-se de Deus. Porque, irmãos, nós não temos licença para pecar.
Observe que Paulo traça uma lista no versículo 5 e ele traça outra no versículo 8. Num espaço tão curto de tempo. Ele mostra duas vezes, ele está mostrando de novo aqui o que é que nós devemos deixar. Paulo está tão preocupado aqui, irmãos, com o pecado na vida dos crentes. Paulo está preocupado com o pecado na vida da igreja. Ele está aqui exortando uma igreja a não viver na prostituição, na impureza, na paixão lasciva, no desejo maligno, na avareza, na idolatria. Em que mais? Na ira, na indignação, na maldade, na maledicência, na linguagem obscena, na mentira. Veja que Paulo está preocupado em que a igreja não viva nessas práticas. Por quê? Porque nós não temos licença para pecar. Nós precisamos nos despir dessa roupa suja. Tem muito crente que já é crente, mas está com a roupa suja ainda. Ainda está suado. Ainda está precisando se lavar direito, porque não se lavou direito ainda. E é essa a preocupação de Paulo aqui, meus irmãos. É isso que ele está nos dizendo. Mas na morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, ele se livra dessa roupa suja. Ele se livra de tudo isso que está aqui. Ele se livra dessa maldição do pecado na sua vida. E ele então se reveste de Cristo na ressurreição de Cristo. Isso é um ato divino que acontece na cruz de Cristo, no seu sacrifício e na sua ressurreição. E nós nos apropriamos desse feito glorioso de Deus na nossa conversão. E nós evidenciamos, meus irmãos, a verdadeira conversão quando nós nos revestimos de Cristo. Versículo 10. E vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, ele nos diz que nós devemos nos despojar do velho homem, tirar de sobre nós o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que faz com que nós apresentemos um testemunho mal diante dos homens. Ele nos diz que nós devemos nos despojar de tudo isso para nos revestirmos de Cristo. Quando nós morremos com Cristo, meus irmãos, nós devemos nos despojar das coisas que pertencem à velha vida de pecado. Quando nós nos revestimos de Cristo, nosso velho homem morre. Se o velho homem é que está falando mais alto dentro de você, é porque ele está vivo ainda. É porque ele não morreu. Faça morrer, meu irmão, esse velho homem dentro de você. Faça morrer esse velho homem, porque quando nós fazemos morrer esse velho homem, nós nos despojamos do pecado e nós nos revestimos de Cristo. Quando nós vivemos em Cristo, nós buscamos as coisas lá do alto. E quando nós vivemos e nos revestimos de Cristo, nós nos parecemos com Ele. Você se parece com Cristo? Reflita. Reflita, meu irmão. Observe o que é que Paulo diz no final do versículo 10. Depois de dizer que nós nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, ele diz que é segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi? Cristo. Eu e você devemos nos parecer com Cristo. É aquela historinha do missionário, que talvez você já ouviu, mas eu vou contar de novo. O missionário chegou numa tribo indígena, viveu muito tempo naquela tribo, pregando o evangelho, falando de Jesus para aquelas pessoas. Depois chegou o tempo, aquele missionário foi embora. E outro missionário veio para o lugar dele. E quando chegou lá, o missionário novo, ele disse: eu quero falar para vocês de Jesus. E começou a falar para as pessoas daquela tribo sobre Jesus. E quando ele começou a falar de Jesus para as pessoas naquela tribo, as pessoas disseram assim: a gente conhece ele, ele viveu aqui com a gente, ele passou um tempo aqui com a gente. Por quê? O procedimento daquele primeiro missionário era tamanho
Ele foi de uma forma tal que as pessoas daquela tribo achavam que ele era Jesus, de tanto que ele se parecia com Jesus. Será que eu e você nos parecemos com Jesus? Esse é o objetivo. A Bíblia nos diz que nós devemos ser tal qual ele é. E que a nossa vida de santificação aqui nesse mundo é para que nós possamos nos conformar com a imagem de Cristo, ou seja, para que nós possamos chegar a ser conforme a imagem de Cristo. E aí, meus irmãos, nós recebemos um novo coração em Cristo. Nós nos revestimos de Cristo e recebemos um novo coração e vivemos uma nova vida. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, ele diz que Deus faria uma nova aliança com o seu povo e imprimiria no seu coração as suas leis. O profeta Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19, nos disse que Deus tiraria o nosso coração de pedra e colocaria no lugar um novo coração, um coração de carne. Aquele velho homem que desfez a aliança, a primeira aliança com Deus, aquele velho homem que tinha um coração de pedra, ele se refaz em Cristo Jesus. Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Ele se renova em Cristo Jesus e vive uma vida nova. E agora, esse velho homem que está morto, e isso só pode acontecer se o velho homem morreu. Se o velho homem morreu, o novo homem em Cristo, ele agora tem uma vida completamente nova e diferente. Ele não conhece muros de separação. Veja, irmãos, no versículo 11, no qual, ou seja, nesse novo homem, no qual não pode haver, ele está falando de Cristo, mas isso se evidencia no homem. Não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. E aqui nós amarramos com o início, a nossa união com Cristo. Nós começamos falando para os irmãos, nós precisamos nos lembrar da nossa união com Cristo. É na união com Cristo, a nossa união com Cristo, que se confirma o que Paulo está dizendo aqui no final do versículo 11. Porque Cristo é tudo em todos. É na nossa união com Cristo que se cumpre o ensino de que Cristo é tudo em todos. Ele é o centro da história. Cristo é o centro da criação. Cristo é o centro da salvação. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da redenção, no plano de Deus para a redenção. Cristo está no centro de tudo para o crente, para a alma redimida. Ele é tudo na igreja. Cristo é tudo na eternidade. Não há outro igual a Ele. Não há outro maior do que Ele. Não há outro que possa nos renovar e nos dar um coração novo, uma vida nova, uma aparência nova, somente Ele. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Que Ele nos abençoe.